Opa, e aí? Eu sou Alexandre Matias E aí, eu sou o André Graciotti. e hoje a gente vai falar aqui no Cine Ensaio sobre cinema de terror, ou cinema de terror. Cinema, horror ou terror? Qual que é, André? Explica aí a diferença entre esses dois gêneros. São dois gêneros? É uma boa questão que é muito engraçada, tanto no Wikipédia quanto eu vi muito site brasileiro, mais, né? Jurando que tem diferença, especificando uma diferença entre terror e horror. Que terror, eu acho que você comentou que você leu isso também, né? Que terror tem meio que uma diferença tipo erótico e pornô, que o terror só sugere e o horror mostra, né? É, Mas que, acho que que dá para chamar tudo de mesma coisa. Eu acho o que é até terror, bom a o gente terror estar. seria, o terror seria o impacto e o horror é a repulsa. Tipo, que balela, na boa, eu não acredito nisso não. Eu É, acho. porque é tudo a mesma coisa, né? No fim, se você mostra algo ou não, você está mexendo com o mesmo lugar em termos de impacto sentimental, né? E como essa diferença entre pornô e erótico é isso. Você está querendo basicamente fazer com que a pessoa acredite que tem algo ali muito sério que vai dar uma merda gigante. E Eu fiquei impressionado que eu vi muito site assim, com textos explicando a diferença e, na verdade, assim, em inglês nem existe essa diferença. Em inglês é tudo horror, né? Então ah, é uma coisa que a gente inventou pra gente aqui para justamente mas para você chama de filme de terror ou filme de horror? não, terror, mas eu chamo terror com com Tudo. com a mente do horror do gênero em inglês, sabe? Que Aham. é horror, assim, não tem dessa de diferença e a gente isso já vem de um histórico de rejeição ao gênero, né? De Na julgar o gênero verdade, como esse é o assunto principal, né, que a gente vai falar hoje, né? Como é, esse cinema de horror ainda é visto como se fosse tivesse na segunda divisão da história do cinema, quando na verdade já está aí na primeira divisão há pelo menos 40 anos aí, tanto em termos de crítica quanto em termos de sucesso comercial. é, e eu vivo militando assim com amigos e conhecidos, tipo, quando eles falam, ai, mas eu não gosto de filme de terror, eu não gosto. Cara, primeiro que vocês gostam e não sabem, ou porque tem muito filme que é só de bilheteria, que todo mundo viu e não é reconhecido como terror, porque também tem isso de a indústria às vezes evita o rótulo para não cair na classificação de como filme de terror, mas se a gente pegar, sei lá, vários Jurassic Park é um filme de monstro, ele cai na coisa de horror, o Cisne Negro é um filme, é um horror, o Iluminado todo mundo adora, sabe? Então tem essas questões e eu sempre defendo que eu acho que o gênero horror, terror, ele é o que melhor conta todas as ansiedades culturais ao longo das décadas, assim, de todo o gênero do cinema. Se você pegar os filmes de terror de cada década, você vê direitinho. Eu sei que isso vale para a arte em geral, né? As manifestações culturais estão sempre impressas nas manifestações artísticas. Mas no caso do cinema, acho que o terror é o que melhor imprime as angústias, os anseios, os medos culturais de cada época certinho, assim. Eu vou E advogar pela ficção científica. Eu acho que a ficção científica faz isso tão bem quanto o horror. pode Tem ser, pode seus ser. momentos assim. E a ficção científica também, né, tá nesse mesmo lugar de sendo subcategoria, sendo que tipo filme de super-herói é ficção científica, né? É. Apesar de ser a forma mais popular é ficção científica. Mas é fato, né? As pessoas tendem a rechaçar o horror. E aí eu não acho que seja simplesmente por uma questão de, ai, não quero ver filme de monstro, né? Porque também é outro clichê, né? Ou ver filme com sangue, né? Você vai conversar com algumas pessoas, as pessoas têm repulsa a isso, quando na verdade esses filmes eles até vão para esse lado, né? Alguns vão demais, mas eles estão provocando outra coisa, né? E é exatamente esse enfoque que você está dando, né? Essa questão de como é que acaba refletindo aí ansiedades diferentes em épocas diferentes, né? Sim. Tem várias questões, assim. Eu acho que tem muito a ver também com não só como a gente opera em cima das coisas que a gente toma como garantido, certas impressões que a gente vai cultivando na cultura. Tipo, quando alguém fala, eu não gosto de filme de terror, que filme de terror que ela está se referindo? Provavelmente de filme de fantasma, de susto, de Jogos Mortais, essas coisas mais
sádicas, né? E aí acha que isso é o que se classifica como filme de terror, e que está nesse lugar do sadismo, né? O sadismo gratuito, ou essa coisa só de dar susto. Mas eu tenho uma questão, assim, é até uma coisa mais filosófica em relação por que eu acho que o terror, para mim, é o gênero mais importante, talvez, do cinema. E agora a nossa briga sci-fi e terror, né? Mas eu acho que ele é o único gênero que só certas questões só contadas daquele jeito você consegue abordar, sabe? Seja mais específico aí, cite exemplos. Não, porque deixa eu só explicar a minha tese. Tá bom. Porque eu acho que a gente tá sempre numa cultura que a gente está sempre buscando escapismo, assim, como uma compensação de uma rotina, sabe? Então a gente sempre vai assim, cheguei do trabalho, eu quero algo que para me descansar, para não pensar, para não me provocar. Então a gente vai sempre cultivando essa coisa da não provocação, sem perceber de que a gente acaba oprimindo as questões que a gente deveria estar lidando, sabe? Sim. E que é muito fácil a gente culpar a sociedade, a religião e capitalismo assim como sistemas O opressores. sistema. O Hã? sistema. Sistemas opressores de questões sociais, mas eu acho que a gente já cresce oprimindo elas, sabe? Claro. E eu acho que o terror ele é um espelho que ele coloca essas questões na nossa frente. E o desconforto é necessário, sabe? O desconforto, a coisa de uma ansiedade, de uma insegurança, eu acho que é importante para a gente lidar com isso. E eu acho que vale para várias áreas da vida, sabe? Se a gente fica só nessa de, eu não gosto disso porque é desconfortável, a gente vai ficar sempre no lugar comum da familiaridade, a gente nunca vai aprender a realmente tentar desconstruir certas coisas, sabe? Tanto na sociedade quanto no nosso psicológico, assim. E é O interessante. terror não é uma ferramenta, porque ele expõe certos temas de uma forma, lide com isso aqui, sabe? E principalmente questões sociais, de opressão de minorias, por exemplo. Cara, o terror é a melhor ferramenta para contar isso, assim. Então, eu acho que tem isso, sabe? Tem Não, é muita questão interessante valiosa. perceber como o cinema também puxa isso para ficar só no território da arte mesmo. É, esse rótulo, né? É o cinema, tipo, por mais que isso já existisse na literatura, não existia uma coisa até o começo do século XX de literatura de horror. Uhum. Tinham livros que tratavam desses temas, tinha algumas obras de arte que tinham essa abordagem, mas você não tinha esse guarda-chuva, né? Uhum. Essa coisa que pensava isso. É o cinema que inventa isso, e aí, a partir disso, você tem quadrinho de horror, que também era uma coisa que não existia, quadrinho. Então, os quadrinhos começam a se espelhar, quadrinho e cinema. É um bom tema aí para um próximo cine ensaio, né? É uma relação bem próxima, assim. São duas Total. tecnologias que se popularizam mais ou menos na mesma época e uma está sempre observando a outra. Uhum. Mas se pensar em literatura de terror, até música de terror, são coisas que surgem como reflexo, né? Até se vai pegar da coisa mais clichê, você pegar, sei lá, o Ghost, que é uma banda de metal que usa isso, Uhum. ou o Iron Maiden, Slipknot. pois é, todas essas bandas que usam referências de horror, elas estão quase que citando literalmente filmes, né? Então, representações audiovisuais do horror, Uhum. mais do que criar a sua própria coisa. São poucas, quer dizer, tem artistas que fazem isso, né? O próprio Nine Inch Nails é um bom exemplo disso, que consegue criar o próprio imaginário e não está ancorado em determinados monstros que já existam, ou pelo menos uma direção de arte que acaba jogando o ouvinte para algum lugar, né? Por mais que o Slipknot cada um tem a sua máscara, cada uma daquelas máscaras acaba sendo uma referência a uma coisa que já existe. Uhum. Mas aí a gente já não está mais falando de cinema. Não, Volta para o cinema. mas tá nesse mesmo lugar. Eu só acho que a minha defesa é sempre essa, assim, a gente tem, eu sei que é uma analogia meio besta, mas é o lugar da terapia, não é um lugar que a gente vai se confrontar as nossas questões e vai expor as nossas questões para confrontar elas e melhorar e tentar melhorar. Cara, vamos aproveitar o que a cultura faz em relação a isso, sabe? Uhum. E nas manifestações artísticas que a gente tem. Eu acho que esse Claro. lugar do desconforto, ele vai nesse lugar que a gente tem que aprender a lidar. Quanto mais a gente foge disso, não, isso eu não gosto, isso é desconfortável, a gente fica na familiaridade do lugar comum, sabe? Eu acho que tem Não, e qual muita que é a coisa importância valiosa. prática disso? Basicamente, para quando a gente chegar nesse lugar do desconforto real,
essa situação que a gente está vivendo hoje, com a história de pandemia, tipo, o quanto que isso não foi antevisto pela própria arte, né? Quanto Tá? a gente já experimentou tais situações, né, que foram meio que a gente pôde pensar nisso basicamente porque a gente foi confrontado pela arte, pelo cinema, enfim. E como isso que eu estava defendendo, como o terror, o gênero está sempre representando muito bem as questões sociais e acho especialmente certas situações de opressão, sabe, de minorias e como tá, para mim o que melhor representa para a gente pegar um exemplo recente, o que o Get Out fez, o Corra, sabe, foi um negócio muito subversivo e muito relevante para os nossos tempos, porque ele desconstrói a ideia de como falar de racismo, sabe? Primeiro que eu acho que a gente consegue tirar, não vou dizer aprender, porque, né, aí é muito pretensão aprender sobre racismo com filme, mas o que ele diz ali eu acho muito mais forte, mais impactante do que qualquer filme de drama fez na mesma época. Se você não, o que um Green Book fala sobre racismo, sabe? White Savior, sabe? Uhum. O Get Out, ele desconstrói até a ideia, a coisa maniqueísta que geralmente os filmes de Hollywood colocam para falar de racismo para os brancos, né? Tem a coisa, Uhum. sabe? É, de racismo é mal e tem um personagem branco que faz as pazes com o negro, tá tudo certo. Ali não, É, ali ali lida com uma questão que vai além, sabe? Tem essa coisa dos neoliberais que se acham desconstruídos e toda a questão da fetichização dos corpos negros, sabe? É um negócio que eu nunca vi em filme nenhum. Eu, como um branco, assim, né? Não sei se tem outro filme, não posso dizer, mas nunca vi. Caralho, que mas impacto isso não é isso. propriamente uma coisa nova, né? Eu acho que o Jordan Peele aperta mais nesse ponto, mas se for voltar na Noite dos Mortos-Vivos do Jorge Romero, já está ali, né? Também. É, Não, não é uma coisa recente, né? Exatamente. Eu queria que tu fosse mais. Porque isso aí que você está citando, você consegue puxar aí de vários filmes de terror recentes sobre isso, né? Quais são as minorias, assim, por assim dizer, ou as pessoas vítimas de preconceito, que eles acabam levantando esses questionamentos. Mas isso sempre teve, né? não, você sempre teve, mas eu acho que agora tem momentos de que as questões sociais vão e vêm de diversas maneiras. E, tipo, o Aham. Jordan Peele, obviamente, tanto que ele se inspirou naquele Who's Coming to Dinner, né? Guess Qual? Who's Coming to Ah, Dinner. tá. Olha que adivinha quem vem para o jantar. É Com isso, né, em português, né? Com o Sidney é isso. Poitier. Pode ir, exato. Só um parênteses sobre isso, que é curioso que é um filme que teve muitas críticas da população negra, porque eles acham que é muito romantizado, idealizado aquele romance, daquele jeito. E o Jordan Peele pega e faz um terror muito parecido com o filme. Enfim, mas claro que ninguém é primeiro em nada, mas eu acho que as narrativas vão se amadurecendo, assim como as nossas discussões, né? As discussões sobre feminismo hoje já tem décadas e décadas de acúmulo de conversas, né? E os filmes Uhum, também, na forma de representar isso. Se claro. a gente pensar os filmes ali que a gente estava falando antes de gravar, dos anos 60 ali, do final dos anos 60, como a contracultura veio, a coisa do sexo livre, como é que isso ameaçava a ideia da família tradicional, né? Ameaçava a classe média, a elite que estava formada ali, e aí veio esse monte de filme, veio o Bebê de Rosemary, né? Que no fim é isso, é uma mulher que retrata muito essa realidade das mulheres que são subjugadas a ser dona de casa, assim. E acaba sendo um comentário sobre de como é que ela perde o controle do próprio corpo. E que o Bela da Tarde do Buñuel, que não é terror, mas um ano antes ele fez um filme de uma mulher de classe média que opta ser prostituta, sabe? Porque para sair de casa. Então tem Uhum. muito essas questões que a gente vai vendo assim. O Exorcista, o Exorcista é 70 já, mas ele tem isso, né? 73. 73, né? E que ela não tem pai. Já parou para pensar nisso? Uhum, uhum. O pai dela é separado e ele não aparece. Não Então, aparece, pode é ser. como se assim uma família que disfuncional já fosse propício para o demônio aparecer, sabe? E Uhum, não é que o filme está defendendo isso, ele está retratando uma angústia da época, sabe? Porra, é sim. demais isso, sabe? Eu acho muito foda, assim. E Aham. assim como os anos 80 que veio a era conservadora, o que a gente teve? O filme de slashers que punia os jovens que faziam sexo. Isso, o que sobrava no final são as jovens virgens, que é a época mais conservadora, sabe?
eu acho que essas análises é muito massa, assim. Diz muito sobre a mentalidade da época, assim. Claro, claro. E às vezes são coisas que nem quem está fazendo o filme tem essa noção, né? Não, é. A gente vive uma época que é muito. A gente pensa e repensa muito as coisas quando vão ser colocadas públicas, né? E também isso é uma evolução, né? De como a discussão está sendo, mas é bem curioso a gente notar como esse retrato de determinadas épocas pelo cinema de horror acaba refletindo até de forma inconsciente a angústias do período, né? Como, Total, total. sei lá, toda a coisa as várias versões do Frankenstein em relação à chegada da tecnologia, e como Uhum. aquilo ia mudar completamente, né? Sabe? Também aí de novo vou puxar a sardinha para a ficção científica, que também tinha isso, né? Também tinha essa coisa ó, a qualquer minuto você vai perder seu trabalho para uma máquina, saca? Uma máquina vai acabar com o que você chama de normalidade. Eu já vi até uma leitura que falava o Frankenstein é uma representação, a figura visual do Frankenstein é uma representação do operário de fábrica da época, que já estavam com a alma sugada pelo emprego, sabe? Tem isso, assim. É interessante falar de ficção científica, porque eu acho que são gêneros que realmente tiveram uma estrada parecida juntos, porque os dois falam do Sim, mistério, né? Eles questionam o imaginável, o mistério que a gente carrega o tempo todo, assim, claro, na claro. sociedade. Então é interessante. Até dá para abrir aí um terceiro item, que aí não é a nossa área mesmo. Filme de fantasia como um todo, né? Uhum. Tanto filmes de horror quanto filmes de ficção científica, às vezes, podem ser encaixados nesse universo, mas tem filmes específicos, né? Tipo, você pegar toda essa coisa de Senhor dos Anéis, não é nem uma coisa nem outra, né? E também questiona essa coisa do mistério e tal. Uhum. Mas o fato é que tem um momento aí, desde o do começo do cinema, né? Os primeiros filmes de terror, eles são. Acho que o primeiro filme de terror é do Méliès, brincando de efeito especial, né? Uhum. Ele faz um filme que chama Mansão do Diabo, A Mansão do Demônio, não lembro qual é o nome em francês, que ele cria um demônio difuso usando truques de câmera, enfim. Ele botava Tipo, um esqueleto dançando, assim. é isso aí, exato, exato. Isso assustou as pessoas na época e ele continuou investindo nisso, né? Nessa mesma época também tem o que é considerado até hoje a melhor representação do Inferno de Dante, que é um filme que é todo inspirado nas ilustrações do Inferno de Dante original, né? Então é bem pesado. Mas desde o começo já tinha essa coisa entre o terror e o sucesso popular, né? Por mexer nesse lado desconhecido, né? E talvez essa coisa de ser muito popular também seja responsável pelo terror ser visto como um gênero menor, né? É uma coisa só de entretenimento puro e simples, né? Mas eu acho que ele carregou um fardo mais do que qualquer outro, porque até uma autora chamada Carol Clover, eu acho que é o nome dela, que ela escreveu sobre os filmes de slasher dos anos 70 e ela Filme de comenta slasher que tu fala é filme de assassino, assassino, né? filme de Assassino em assassino série. vai Não matando todo mundo, propriamente né? em série, né? E que ela Tipo comenta, Jason. hã? Tipo Jason. É. Ela comenta muito, é muito foda as análises delas, e ela comenta muito isso de como o terror sempre foi associado com filme pornô, porque como se você é incentivado a ter certos espasmos, é uma reação mais física do que psicológica, e isso já cai numa segunda categoria de filme baixo, sabe? Porque Então, você não pensa, né? mentalmente as pessoas já associam com uma coisa meio baixa, uma coisa porque buscam uma sensação física. Aham. Então é um gênero que carregou esse estigma durante toda a vida, mas é isso. Mas a gente sempre teve filmes, essa ideia de ficar querendo criar novos rótulos. De tempos em tempos inventam novos rótulos para poder trazer, para dizer que não, agora estamos num período de prestígio, né? Agora teve o pós-horror, que é um crítico do Guardian lá, escreveu um artigo falando que estamos na era do pós-horror. Essa coisa de botar pós,
Tipo, Eu ia comentar exatamente isso, é igual pós-rock, né? não, tudo que é pós é para dizer que tá desconstruindo alguma coisa, gente, mas assim, e é porque ele pegou o It Comes at Night, o Ao Cair da Noite como exemplo, que é um filmaço, eu adoro. Muita gente odeia. Foi um filme todo mundo, e tem muitas questões, né? O marketing do filme vendeu um filme de monstro e não tem monstro nenhum. Inclusive é um filme muito relevante para 2020, assim, é um filme super sobre confiar no outro, assim. É no mundo pós-apocalíptico que duas famílias se juntam para sobreviver e elas não conseguem conviver, elas se matam, assim. Então é muito foda. E ele fala, a gente está numa era disso, aí cita a bruxa, cita vários que terror mais sério, com temas mais existenciais. Mas, gente, mas aí essa forma. Ah, não, isso não é terror, é pós-horror. Mas terror sempre teve esses filmes assim, né? O próprio quem citou o Exorcista, o Bebê de Rosemary, são filmes super conceituados, autorais, Claro. diretores autorais e com uma pegada artística muito forte e com mensagens existenciais ali também, sabe? Não, aí boa parte dos filmes que foram inspirados nos livros do Stephen King, a partir do meio dos anos 70, também carregavam isso. Claro que sem tanta densidade, mas já tirava o terror desse lugar só de um monte de gente morrendo, né? Começa com o Brian De Palma fazendo o Carrie nos anos 70. Os anos 70, como a gente estava comentando, é o ponto de virada, né? Quando o horror assume aí um papel protagonista no cinema, né? E a gente citou desde o Bebê de Rosemary, que é final dos anos 60, tem o Exorcista, tem o Iluminado, que nem chegou a ser propriamente um sucesso na época, né? Mas é considerado um marco, É. e outros. E teve que é considerado o primeiro slasher, mas eu discordo, que é o Halloween, que foi um sucesso, assim, John Carpenter. o Halloween que já foi o primeiro a trazer essa coisa da Final Girl, né? Que essa autora que eu citei, a Carol J. Clover, o nome dela. Ela que inventou esse termo, que sempre sobra a mulher virgem no final, que o assassino, que sobrevive ao assassino. Mas eu ainda prefiro o Black Christmas, que veio em 74. O Halloween de 79. Black Christmas, Eu não cara, conheço. que filmaço, assim, nota 10, eu acho demais. Teve um remake agora, em 2019, sobre um grupo de meninas também, mas eu não assisti, não. Eu baixei, mas não assisti, não. Foi mal de crítica, mas foi uma época muito frutífera desses filmes de... Teve o Massacre da Serra Elétrica, né, em 74, Com certeza. que também já trazia essas questões de famílias disfuncionais, né? E esse medo do subúrbio americano. Então, até o Sexta-feira 13, mas já foi 80, Sexta-feira 13. Muita gente esquece, o primeiro Sexta-feira 13 não tem o Jason, é a mãe Não, dele. é a mãe dele que mata. A mãe, tipo, é horrível o filme, é Não, bem tosco, mas eu acho forte isso. Eu não sei se tem um pouco de, isso aí eu fico também, se ele tem um pouco de psicose ao fazer isso, né? total, total. O próprio Psicose também pode ser considerado, sei lá, o marco zero dessa nova fase, né? É Total. um filme que não só é um filme de terror, como subverte um monte de expectativa. Não, é maravilhoso. Até hoje, assim, é um filme que sobreviveu ao tempo lindamente. E tá no Netflix, hein? Não, e o Psicose Aproveitar. mesmo. O Psicose tem várias coisinhas. A mulher que morre, ela traiu o marido e roubou dinheiro. E já tem isso também. Muita gente lê o Norman Bates como o retrato da compreensão da homossexualidade na época. Que são pessoas que é, não é afeminado, mas que não de sexualidade bem definida e de apego à mãe, sabe? Era como a sociedade compreendia os homossexuais na época. Então, olha quanta coisa foda tem aí, assim. Total. Então, enfim. Eu estava comentando do Stephen King, né? Que o Stephen King aí é um best-seller de horror, como eu estava comentando aí, do fato de partir do cinema de horror, cria-se aí essa literatura de horror e o Stephen King talvez seja o principal nome, Uhum. pelo menos no final do século XX. Mas E aí ele ele mesmo escreveu muita coisa B também, né? Oi? Ele mesmo escreveu muita coisa B. Não, na verdade, assim, não é questão dele escrever muita coisa B. Ele é um autor muito prolífico. Ele não para de escrever. Ele, tipo, Isso é... no começo da carreira dele era coisa de 2 livros por ano. Uhum. E aí os filmes, aí não é propriamente o livro que é B, é a adaptação do filme, né? Mas assim, um carro que mata gente é B, sabe? Sim, tudo bem. É B por quê? Sabe? Eu acho que tem esse questionamento. Por quê? Um espírito não pode entrar no carro? Sabe? Quem disse? Se o espírito pode entrar, se um morto pode viver, cara, qual que é a lógica por trás de uma coisa e de outra? Uma pessoa foi enterrada e sair de dentro do túmulo?
Isso é tão incrível quanto um carro É, possuído por um espírito. Ele provoca isso o tempo todo, né? sim. Aliás, é um filme que é muito foda, que muita gente não nem viu, nem ou se viu não dá bola, que é o Cujo, sabe? Que é o filme Não. do cachorro assassino dos anos Ah, tô 80. ligado, tô ligado. Muito bom, meu, muito bom. E nos anos 80 você tem esse flerte aí com a ficção científica, que já tinha acontecido nos anos 50, né? Mas que volta muito. Eu acho que o Carpenter é o principal Nome. autor nesse sentido, né? Ele faz o Enigma do Outro Mundo, o Day Live, o Fuga de Nova York. São filmes que estão ali entre o terror e a ficção científica o tempo todo e tem sua importância. E culmina, né, justamente com não o Carpenter, né, mas essa ascensão do terror com o Silêncio dos Inocentes, que é thriller, né? Thriller. Aí chega aqui é suspense. Não, não é terror, é suspense. Um filme de um serial killer que mata gente, que, pô, Canibal, canibal. Fala sério, gente. É e da pele terror. das pessoas. E é um Aceita. filme que acho que são 3 só filmes que conseguem isso na história do cinema, que ganham Oscar de melhor diretor, Oscar de melhor filme, Oscar de melhor ator, Oscar de melhor atriz e Oscar de melhor roteiro original. Eu não lembro quais são os outros dois, mas o terceiro é justamente o Silêncio dos Inocentes, que não pode ser um filme de terror que vai ganhar isso, né? Então, Eles dão um jeito de chamar de outra coisa, né? Foi. suspense. O próprio termo suspense não existe fora do Brasil, É né? É uma thriller, coisa do né? Brasil. Thriller, né? Mas, Pois mas é, ainda. mas thriller não é terror, né? Não, ele pode ser um subgênero. Pode ser um subgênero. Mas não é propriamente terror. Quando a gente está falando de thriller, a gente está falando. Tem um pouco essa coisa É da da tensão. sensação física, mas tipo um thriller pode ser um thriller de ação. Policial, é. Exato, exato. Não é, o que a gente chama, ou mesmo suspense, né? Suspense Uhum. não tem nada a ver com terror, saca? Não, pode ser um filme de polícia. E aí o Silêncio dos Inocentes é um filme de suspense. Não, mas foi a última vez que conseguiu um prestígio. Tudo bem que o Get Out foi indicado a Oscar, já foi uma grande coisa, né? Sim, com certeza, Ele com foi indicado a certeza. melhor filme, assim, já foi, olha, finalmente um terror de volta. Mas eu sou muito entusiasta dos últimos terror, assim, dos últimos tempos. Eu acho que nos anos 2000 a gente teve uma parada, um pouco, acho que por causa do 11 de setembro, né? Acho que rolou um movimento cultural meio forte de... Era muito filme ou de zumbi, teve uma onda de zumbi nos 2000, né? Ou de, Assim. ou de invasão domiciliar. Teve os estranhos, o violência gratuita, então Não, e aquela coisa do. Tem um boom de terror comédia, né? Que é aquele Todo Mundo em Pânico, satírico, né? principalmente. Ah, E, isso que ia puxar, o e o Pânico. metal horror, né? Então, o Pânico. Pânico é 94, seu primeiro? Pânico é anos 90 ainda. Mas não é propriamente 96. comédia, né? 96. Não, não, não. Mas Eu ele tô já. falando daquele dos irmãos Wayans lá, que tiveram acho que 15, sei lá quantos foram. Todo mundo em pânico. Mas o Pânico já trouxe, o do Wes Craven, né? Já trouxe essa coisa de que o gênero está tão estabelecido que as pessoas já podem tirar sarro dela mesma. E, cara, você já viu todos os quatro? Já viu? É muito bom, assim. Ele vai ganhando camadas de meta de uma forma. Tipo, eles fazem o filme do primeiro filme, aí o filme do primeiro filme vira atenção pro terceiro. Tipo, porra, eu acho demais, assim, demais. Tudo bem que chega E uma hora estão que. fazendo um novo, né? Hã? Estão fazendo um Fazendo novo. novo, com a Courtney Cox de novo, A né? Vamos Courtney ver. Cox, exato, Eu não sei exato. que camada mais dá pra como fazer. Ah, dá, de um jeito ou de E, outro. e o outro metal horror que foda que a gente ama, que é o The Cabin in the Woods, né? Que brinca com essas convenções do gênero. Como é que você Melhor filme seria o do Josh título? Whedon. Hã? Melhor filme do Josh Whedon. Como é que você comentou o título que deveria ser o título em português para as pessoas entenderem o filme? Como era, cara? Era Eu achei muito uma. bom essa sua sugestão, porque a cabana não diz nada, sabe, do que o filme é. Não é isso. Não É é isso. tipo. Não vou lembrar agora, mas Jovens na Floresta deveria ser lá. exatamente isso. É Jovens na Floresta, uma coisa assim. É, Jovens no Mato. que é um E filme aí, que é todo sobre as convenções do gênero e o que a gente espera das convenções do gênero. Porra, é é muito, muito bom. muito bom, muito bom.
É muito bom, muito Mas engraçado e muito pesado também. E o final, maravilhoso, maravilhoso. Mas o que eu sou, voltando ao que eu ia falar, que eu sou muito entusiasta. 2010, eu acho que a gente encontrou um cenário muito bom, porque teve as pequenas produtoras tipo a A24, que tem feito uns dramas independentes, sempre são filmes que flertam com terror também, que tem tipo uns. qual? Fala aí. A Bruxa? Ixi, a A24 tem. Ah, o Get Out é a A24. O, Ah, olha só, não sabia. é, eles têm muitos. Ah, o Midsommar, Hereditário, o Farol, Uncut Gems, o Moonlight. O próprio Projeto Flórida, que eu amo também, o Cair da Noite, que eu citei, o Lady Bird, um monte, assim. Eles estão super bombando e sempre fazendo filmes muito bonitos, sempre muito autorais também. E eles Qual têm... que é esse Project Florida? Projeto Flórida, eu citei no programa de clássicos lá, que é um dos meus favoritos da Mas década. qual que é mesmo? Eu lembro São que você falou, crianças mas não. que vivem na periferia da Disney. Ah, pode crer, Mas pode não é crer. terror não, não é terror não. Mas eles Tá, têm tá. um olhar para cineastas de terror muito bom, assim. E tem a Blumhouse, que a Blumhouse já é mais... E a 24 é Rodrigo Fonseca, né? Teixeira, Rodrigo Teixeira. Teixeira, Ele, Teixeira, é. ele- Eu ele faz confundi coisa com para eles. Teixeira. Uhum. O produtor brasileiro, né? É. E Ele tem tem a produtora dele, né? Que é a RT Produções, mas ele faz coisa com a 24. sim. E tem a Blumhouse também, que ganhou força, só que a Blumhouse já faz terror mais tradicional, terror de susto, de filmes mais tradicionais, digamos assim. Mas tem muito filme bom. O Split é da Blumhouse, os últimos do Shyamalan foi com eles. Ah, não, desculpa, eu falei que o Corra é da 24, o Corra é da Blumhouse. Ah, pode O crer, Homem pode crer. Invisível, o Nós, esses É de Alan mesmo porque Taylor. a própria Blumhouse tem uma estética mais filme de arte, né? Ah, Enquanto a a 24. A24, a Total. A24. Enquanto a Eles, Blumhouse é uma coisa mais pop, né? total. Assim, você vê pelos trailers. Os trailers da 24 sempre trailers bonitos e misteriosos. Da Blumhouse, eles botam spoiler, tô nem aí, sabe? Então, mas enfim, mas é uma época que tem essas produtoras e cineastas, novos cineastas bons, assim, e que eu acho que tem essas discussões sociais, eu acho que chegaram numa maturidade muito foda, assim. Tem muito filme sobre maternidade, sabe? O próprio Babadook, aquele holandês dos dois irmãos, esqueci o nome. Enfim, são dois irmãos também que o próprio o Raw, sabe o Raw? Raw? Não. Ah, R-A-W. lógico, Passou na você, Netflix. Eu não sei se ainda tá na você me Netflix. falou. Nossa, Você é me... ótimo, cara. É muito bom. É muito essa coisa do rito de passagem. Lembra muito o Carrie. O que o Carrie tinha dessa coisa da menstruação e como rito de passagem feminino e expressado nos poderes dela, o Raw, a menina vira canibal, assim, sabe? Tem uma coisa de descoberta Ah, da pode crer, sexualidade. pode crer. E Eu é um não filme vi, mas eu bonito pra caralho, assim, muito bonito, muito foda e tem uma linguagem própria. E o próprio A Bruxa, assim, também, né? Eu acho que a Bruxa, no fim, eu brinco com todo mundo que a Bruxa é meu terror favorito dos últimos tempos. Eu sempre brinco com os amigos que falam, a Bruxa tem que passar nas escolas, tem que mostrar para as crianças que isso aqui o cristianismo, sabe? Vocês estão afim mesmo disso aqui. Porque é muito foda que, para mim, uma coisa muito nova, que ele mostra uma menina que escolhe o demônio para se livrar da opressão do cristianismo e da família, sabe? É muito foda, assim, é um negócio forte pra cacete. E tem um outro filme que eu vi na mesma época que diz a mesma coisa, um chamado The Black Coat's Daughter. Tem até a filha do Don Draper, que faz a Sabrina agora, a série Sabrina. Aham, Ela tá nesse filme. aham. Que ela é uma menina que é possuída pelo demônio, e aí rola uma coisa para ela sair, só que ela quer voltar. Ela não quer, ela gosta do demônio, sabe? E o filme é o drama dela voltar porque ela vive uma família fundamentalista religiosa, não quer viver no mundo normal. Eu acho isso muito forte, assim, mostra muito dessa opressão feminina desde sempre, sabe? E como é que Claro. a ideia de mal, às vezes, é a emancipação da ideia que a gente tem de bem, sabe? Do que é o bem, assim. Porra, Não, isso aí rola direto, principalmente porque o bem normalmente não é bom, né? exato. Ainda mais... Toda. É, não, e pode essa discussão vai pegar toda como o Exu foi transformado no demônio, né? É, Toda. a própria mitologia da bruxa, né? É uma coisa opressora da igreja com as coisas femininas, né? Enorme, Com as manifestações claro. femininas. Aham, As aham. mulheres que faziam chá eram bruxas, se menstruava era bruxa, sabe? Então é muito louco, assim.
E até esse ano teve o Homem Invisível, que eu acho que traz essas questões também, sabe? O E Homem aí, Invisível, inclusive, aconteceu por conta do fracasso do Monstroverso, né? a Da- Universal, eles queriam fazer um universo expandido com os monstros clássicos, né? Com o Frankenstein, Drácula e Homem Invisível, e deu tudo Eles errado. fizeram quais? Eles fizeram só o primeiro, só o do Tom Cruise lá, a Múmia. Não teve o Frankenstein? Não, O Frankenstein não saiu, eu achei que tivesse saído. não, mas eles divulgaram uma foto com os atores. Era o Tom Cruise, o Russell Crowe, o Johnny Depp, só ator de prestígio, assim, todos de terno, assim, um do lado do outro, Monsterverse. Tipo, tem até um Twitter lá, um perfil do Twitter que tá morto lá, só tá essa foto. Enfim, aí eles mataram, o que eles fizeram? Eles jogaram para as produtoras subsidiárias fazerem filmes menores e autorais com isso. Genial, assim, para mim foi, porra, isso que sim, sabe? E aí eles pegaram o diretor do One Invisível, é o diretor do Upgrade, que é um cara que eu adoro, o Upgrade também, já sci-fi, mas que ele fez o Homem Invisível, que ele fez uma abordagem completamente contemporânea para um conto clássico, sabe? Uma história clássica, que é transformar, cara, a história de um homem invisível que quer matar a mulher e a mulher não é ouvida por isso, sabe? Porra, é a história dos nossos tempos, assim. A mulher que não consegue ser ouvida. É muito Demais, foda. Muito foda. demais. Então É tem isso, né? essas coisas. Mas diga lá. A gente pode falar aqui mais um tempão aqui de filme de terror, mas acho que deu para dar uma boa prova que o gênero está firme e forte e pelo menos aqui no Cine Ensaio, é primeiro escalão, não tem o que falar, né? A gente quer, inclusive, saber se a gente tem algum que ficou faltando, teve algum que é legal citar, enfim, comenta aí, porque é só o começo de uma discussão, a gente não vai encerrar o assunto do cinema de horror, não. Com certeza temos aqui o advogado do horror que vai. Advogado Diabo. Advogado do diabo. Vai sempre lembrar aí da importância disso. E a gente continua aí nos próximos ensaios. Mais um, né, André? Digam aí se vocês assistem, quais vocês assistem. Se vocês não gostam, nem fala comigo mais. Isso aí, Falou, valeu, gente. galera. Até a Até já. próxima.